Vambora, meu povo, chegou a hora de a gente conversar sobre casamento. Prepara aí, tá todo mundo aí? Vamos mandar um aviãozinho aqui. Estamos entrando aqui nas 2 últimas semanas para o nosso código do casamento. E nada melhor do que conversar sobre casamento, não? Então vamos chamando todo mundo, porque hoje nós vamos falar sobre para que você casou. Vamos ver aqui? Vamos chamando todo mundo para participar, vai. Vai colocando todo mundo aí. Vai despertando todo mundo. Tá todo mundo aí? Então bora, vamos lá. Então começando aqui, a gente vai começar com essa pergunta. Pense antes de responder, tá bom? E a pergunta é muito simples. Para que você casou? Interessante essa pergunta, né? Pensa bem. Deixa eu te apresentar. Existem 4 princípios do teu casamento. Ou seja, existem 4 motivos reais pelo qual as pessoas se casam. E dependendo de qual motivo foi, ele dita o ritmo do teu casamento até hoje. Ele te ajuda a contar a história do teu casamento até hoje. Sabe quais são? Anota aí, já vai pensando, tá? Primeiro, ou a gente se casa porque a gente ama demais, ou seja, eu estou namorando com aquela pessoa, eu amo tanto com a mulher, mas eu amo tanto com a mulher, que eu já não consigo enxergar minha vida sem ela. Então não tem outra saída a não ser a gente se casar. E essa é a direção mais saudável que a gente pode dar para o casamento. Ou seja, a gente casar porque ama demais, tá bom? Esse é o primeiro motivo. O segundo motivo pelo qual as pessoas casam é porque elas engravidaram. O casal engravidou. Então está na relação, engravidou e eles acabam então acelerando um projeto. Era algo que passava na cabeça, não tinha muito certo, não estava muito estruturado, mas porque houve uma gravidez, agora então a gente acelera esse processo. Então ou a gente casa porque a gente ama demais, ou a gente casa porque engravidou. E o terceiro motivo? O terceiro motivo que nos leva ao casamento é porque a gente precisa sair de casa. É quando, e isso aqui é muito comum entre as mulheres, tá? E quando elas crescem em ambientes muito tóxicos, muito bagunçados, a desordem é muito grande, sabe? Começa a incomodar. Elas vão crescendo e aquele espaço já não está cabendo mais. Elas acabam encontrando um homem, se casando com ele, pelo motivo oculto de sair de casa. Por que eu falo motivo oculto? Porque a princípio todo mundo fala, você casou é porque você ama. Não, existe um motivo oculto. Existe um motivo oculto que dita o ritmo do casamento. Então vamos rever? Primeiro, porque amamos demais. Encontramos a pessoa, encontramos a parceira. Eu encontrei a parceira certa para a minha vida. Eu tenho certeza que é ela. Nós começamos a enxergar a vida de uma forma única. Nós começamos a projetar a vida juntos. Então nós vamos nos casar. O outro é porque nós engravidamos. Houve uma gravidez antes, olha o motivo oculto. Houve uma gravidez antes, a gravidez não foi planejada, enfim, a gente acabou acelerando esse processo. Terceiro, porque precisamos sair de casa. Ambiente muito ruim, muita crítica, muita violência, um ambiente muito tóxico, muito pesado. Chega um momento e fala, não, eu tenho que sair daqui. A gente encontra no casamento uma via de escape daquela realidade. E o quarto motivo? O quarto motivo oculto pelo qual nós nos casamos é porque as pessoas esperam isso da gente. A gente está namorando, tá tudo dando certo, o namoro tá bacana, e você sente como se fosse uma pressão externa. Né? Tá todo mundo casando ali, você olha e fala, eu preciso casar, eu vou casar. E você decide casar. Por quê? Porque as pessoas esperam isso de você. Então, dentro desses 4 motivos ocultos do casamento, qual que se aplica ao seu? Vai lá. Você casou porque você amava demais, você casou porque você queria sair de casa, fugir da casa dos seus pais, daquele ambiente. Você casou porque vocês engravidaram. E entenda que até o movimento do engravidar antes do casamento, existe um movimento inconsciente aí. Tá? Depois a gente vai falar sobre movimentos inconscientes por trás do casamento. Então você tem a gravidez, nós temos a fuga do ambiente tóxico e nós temos também para poder agradar a família, as pessoas, os amigos, ou seja, é o que está todo mundo esperando e você acaba entrando nesse casamento. A grande questão
é que existe um princípio por trás disso, tá? E é o princípio da primeira menção, ou seja, a primeira menção, a primeira ideia, aquilo que estruturou a ideia do casamento, ela passa a ditar o ritmo do casamento a partir de então. Como assim? Deixa eu te explicar. Se você casou porque você ama muito, o princípio do teu casamento está fundamentado em construir algo junto. Então tudo que envolve esse casamento, ele aponta para uma construção de algo novo. Então é mais fácil nesse ambiente. Nós sabemos que nesse ambiente a gente vai ter vários desafios, várias coisas vão acontecer. Vão acontecer coisas ruins, coisas agradáveis, sucessos, insucessos, mas o foco é um só, é construir algo novo, é construir junto, é construir uma vida a dois. Tudo bem? Quando a gente casa para fugir de casa, para fugir daquele ambiente, qual que é o motivo oculto por trás? Fugir. Então a gente constrói um casamento em cima desse pilar, que é da fuga. Então o que a gente passa a fazer diante do casamento? A gente foge do casamento. Tudo aquilo que diz respeito a vocês se unirem mais, se aproximarem mais, a desenvolver melhor a complementariedade, sabe? De vocês terem mais tempo juntos, vocês fogem disso. E a gente foge disso de várias maneiras. A gente foge disso se dedicando mais aos filhos, a gente foge disso se dedicando mais ao trabalho, a gente foge disso se dedicando mais ao ministério, as pessoas que trabalham na igreja, ações sociais, a gente cria coisas, a gente vai inventando situações para que nos tire daquele ambiente que é o ambiente de construir o casamento, a unidade, a complementariedade, essa história a dois. Então o motivo oculto dita o ritmo da fuga. É um casal que vive fugindo um do outro. Agora, o terceiro motivo, que é o por que engravidamos, então é o seguinte, o princípio desse casamento, tá? O princípio pilar que esse casamento é construído é o pilar da arrumação. O que significa isso, Diego? Significa que aquele casamento ele aconteceu para que um problema fosse resolvido. Porque a gravidez antes do tempo, ela é encarada muitas vezes como um problema a ser resolvido. E não com a alegria da vida que está chegando. A princípio a gente encara como um problema e depois a gente celebra a vida, é óbvio. Mas o que veio antes é, opa, temos um problema aqui. Precisamos resolver esse problema. E qual que é o problema de um casamento que se constrói nesse pilar? É que o casamento ele está fadado a estar sempre precisando de um problema a ser resolvido. Então vocês vão repetindo a mesma menção de resolver um problema. Então problemas vão sendo criados para serem resolvidos. A partir do momento que não tem problema, parece que aquele casamento perdeu o sentido. Vocês estão comigo aí? Consegue identificar no teu casamento isso? Tá, Diego, mas você me falou de um quarto motivo oculto, que seria o para agradar as pessoas. Esse quarto motivo oculto, ele vai sustentar o teu casamento em um pilar perigoso. Por quê? Porque são casais que vivem para parecer que está tudo bem. Então o casamento ele vai sendo sustentado com esse objetivo, de manter uma embalagem bonita, de manter uma embalagem bacana, porque afinal de contas, esse casamento ele começou exatamente para dar satisfação às pessoas. Então esse casamento ele segue satisfazendo a expectativa dos outros. 4 motivos ocultos, 4 motivos reais e que ditam o ritmo do nosso casamento até hoje. Tá, Diego, mas e aí? Casei para fugir de casa. Significa que eu vou continuar fugindo? Significa que enquanto você não tiver consciência disso, significa que enquanto você não assumir isso, você vai continuar criando situações para você poder fugir desse casamento, para não gerar vínculo de fato com teu marido, com tua esposa. Vocês vão continuar fugindo. É uma fuga constante. Não existe como é que eu posso te falar? Não vai existir uma conexão entre esse casal. É um casal que tende a se tornar como 2 irmãos. O tempo vai passando e o casamento ele vai se consolidando numa relação onde ele não exige dela e ela também não exige dele. Afinal de contas, esse lugar é um lugar desconfortável para os dois.
É um lugar em que eles não sabem muito bem o que fazer. Isso por quê? Vamos dar um passo para trás? É sempre bom a gente olhar para trás, para a gente poder entender o que a gente está colhendo aqui hoje. Porque se esse casamento ele foi motivado, né, por uma fuga, eu estou saindo de um lugar, eu estou saindo de um ambiente que é muito pesado, eu estou saindo de um ambiente que é muito tóxico, eu estou saindo de um ambiente de muita agressão emocional, agressão física, enfim, eu não sei qual é a história. Né? Geralmente as mulheres casam por isso, tá? Isso é mais presente nas mulheres. Interessante, né? Isso é mais presente nas mulheres. Elas encontram força no marido ou no futuro marido para poder fazer o movimento que elas gostariam de fazer, mas não conseguiam fazer sozinhas. Então elas vão e se aliançam, né, com outro homem para poder fazer esse movimento. Então quando elas vêm, elas começam a fugir desse casamento. O sexo fica muito complicado, fica ruim, né? Se perde muito a intenção pelo outro, a atração pelo outro. Se perde muito em cumplicidade. Então, na verdade, acaba virando dois irmãos mesmo. Né? E o que é mais complicado nessa história da motivação do casamento é porque em um casal, cada um possivelmente casou por um motivo diferente do outro. Como é que eu falo possivelmente? É porque nós encontramos casos de casais que, por exemplo, no exemplo da gravidez, os dois estão juntos nessa. Agora, existem casamentos em que um casou porque amava demais e o outro casou porque estava fugindo de casa. Como é que a gente resolve isso? É por isso que o Código do Casamento é uma imersão voltada para o indivíduo. Nós trabalhamos o casal, mas nós despertamos o indivíduo. Nós precisamos resolver a história do indivíduo, das duas peças participantes desse casamento. Então, quando existem duas motivações distintas debaixo do mesmo teto, isso é óbvio que vai gerar um conflito muito grande. Imagina esse quadro. Imagina um quadro onde um homem ele casou porque amava demais. Só que a mulher ela casou para poder fugir de casa. Aquela mulher vai entrar no casamento e vai continuar fugindo dele constantemente. Por quê? Porque ela não sabe casar. Porque entenda, se o ambiente de onde ela saiu era ruim demais, é muito provável que a história de casamento dos pais dela era muito complexa. Era complicada, era difícil de lidar. Então, quando ela chega num casamento, ela não consegue construir um casamento. Por quê? Porque a bagagem que ela carrega é toda bagunçada. Aí você junta a expectativa de um, querendo construir algo novo, e a expectativa da outra, que veio para poder fugir desse cara como o diabo foge da cruz. Não conecta. Literalmente, não conecta. O casamento não tem liga, sabe? Parece que está sempre faltando alguma coisinha. Aquela questão dos dois no mesmo ambiente, um olha para o outro e fala assim, o que eu vou fazer agora? Dois motivos distintos, dois princípios distintos debaixo do mesmo teto. Da mesma forma que tem aqueles, um casou para fugir de casa e o outro casou porque esperam dele. E aí? Então um casou com a motivação de poder apresentar um bom casamento para todo mundo ao seu redor. E o outro casou para poder fugir da casa dela. Como é que vai acontecer esse relacionamento? Vocês estão comigo aqui, gente? Está fazendo sentido para você? Como é que a gente resolve esse problema? Enquanto não houver consciência da origem desse casamento, a gente não consegue enxergar a solução para ele agora. Tudo se torna o exercício de enxugar gelo. Ou você vai ficar apagando incêndio o tempo todo. O tempo todo apagando incêndio. Porque nós precisamos aprender a olhar para o lugar certo, a entender o que está por trás do nosso casamento. E os motivos ocultos ditam o ritmo do nosso casamento de uma forma tão intensa que às vezes você não sabe nem responder por quê. Aí você pega uns caras, por exemplo, que casaram para também sair de casa, sabe? Para poder dar novos ares, sabe? Eu quero uma coisa nova, eu quero começar a minha vida. Aí você vai, se apaixona por uma mulher, se envolve com ela e fala, não, é com ela mesmo, sai de casa. Só que daqui a pouco esse cara também não volta para casa. Esse cara ele sempre sai do trabalho, ele tem uma programação a mais, ou ele tem um trabalho extra para executar, ele tem, sabe, ou é um encontro com os amigos aqui, ou é uma reunião de trabalho ali, é congresso, enfim. Ele vai criando situações para poder voltar para casa o mais tarde possível, para não ter que exercer um papel que não é seguro para ele. Lei do princípio. Nós estamos presos aos motivos ocultos do nosso casamento. E enquanto a gente não tem a
a consciência dele. É por isso que a gente fala muito de trazer consciência. Que quando eu não tenho a consciência disso, eu não consigo resolver o agora. Porque o ideal é que a gente pegue esses motivos ocultos e convirja para um só. Que é o quê? É porque casamos, porque amamos demais. Casamos porque decidimos encontrar no outro a melhor companhia possível para poder estruturar a relação mais exigente que você vai ter envolvimento nessa vida. A relação que mais vai exigir de você nessa vida se chama casamento. E a relação que mais tem poder de potencializar o que você carrega também é o casamento. Agora, como eu posso tirar o melhor do meu casamento? É tendo consciência dos códigos, é tendo consciência de tudo aquilo que o meu casamento representa e tudo aquilo que ele revela. Os problemas, os desafios do casamento, tudo faz parte da história. Isso faz parte do movimento, faz parte do processo do casamento. Mas todos eles expressam e revelam algo a ser consertado. Alguma coisa precisa ser colocada no lugar. E quanto mais consciência eu tiver do casamento que carrego, a partir da sua origem, mais artifício eu tenho para poder potencializar esse casamento. Para poder construir um casamento que seja pujante, que seja crescente, sabe? Que seja exponencial. A ideia de exponencialidade foi criada para um casamento. A gente quer crescimento exponencial nos negócios, a gente quer crescimento exponencial nas finanças, a gente quer crescimento exponencial na família, a gente quer crescimento exponencial em tudo. Mas entenda que crescimento exponencial Deus criou para um ambiente chamado casamento. E quando a gente começa a entender a origem do nosso casamento, a gente tem a oportunidade de poder girar a chave e começar a escrever uma nova história. Não uma história onde a gente se enfraquece no casamento, mas onde a gente se fortalece, onde a gente cresce, onde um tira do outro o melhor do que ele tem para oferecer nessa vida. Entenda isso. A sua esposa é o melhor do que Deus tem para você nessa vida. Ela vai te confrontar. E ela é aquela que vai te confrontar sem dó. Da mesma forma, o marido é o melhor do que Deus tem para você nessa vida. Em que sentido? Exatamente de te confrontar, de te tirar do teu ambiente de conforto. E muitas vezes exigir de você uma postura que ninguém mais exigiria. Esperar de você algo que ninguém mais esperaria. Por quê? Porque ele é teu marido. Deus colocou algo nele que você só vai encontrar relacionando com ele. Você não encontra fugindo dele. Deus colocou algo nela que você só vai encontrar relacionando com ela. E relacionar significa falar, ouvir, significa estar presente, significa passar uns momentos complicados, significa crise, significa momentos de muita alegria. É uma montanha russa. Relacionamento, casamento é uma montanha russa. Nós não estamos aqui para te ensinar um segredo. Nós estamos aqui para revelar o que o teu casamento tem a revelar. Para que você possa conhecer de fato o casamento que você carrega e o casamento possível a ser construído a partir de você. Porque existe um casamento possível. A gente fica perdendo tempo buscando um casamento ideal que não vai acontecer. Por quê? Porque nós precisamos aprender a construir o casamento possível. E esse casamento possível, ele leva em conta a história de vocês dois. Começando pelo para que você casou. Então eu repito aqui a minha pergunta para você. No fundo do seu coração, para que você casou? Foi porque você amava demais? Foi para poder fugir de casa, sair da casa dos seus pais? Foi para poder resolver o problema de uma gravidez não planejada? A gravidez veio antes do tempo? Foi para poder... eu falei de sair de casa já? Falei? Falei amor demais? Sair de casa? Engravidar? E o quarto? Porque esperavam de você esse posicionamento. Para que você casou? Descubra a origem do motivo oculto do teu casamento e você vai começar a entender muito das dinâmicas que você tem vivido aí agora. Não tem segredo. É só a gente aprender a olhar para trás e olhar para o lugar certo.
que as respostas vão vindo. E com as respostas, você vai ter as ferramentas certas para poder potencializar teu casamento. Tirar o melhor do que Deus tem para ele, para agora. Entenda isso. Você é instrumento de cura para a vida da sua esposa. Sua esposa é instrumento de cura para a sua vida. E vocês só vão conseguir fazer isso no casamento, relacionando, complementariedade, andando juntos. Tá bom? Gente, por hoje é só. Foi só um pit stop. Amanhã a gente volta mais um pouquinho, falando um pouquinho mais de casamento. Agora, tragam temas também, vai? Participem mais. Conte um pouquinho da sua história. Conte um pouquinho da sua dificuldade ou do seu sucesso no casamento. Nós estamos aqui para aprendermos uns com os outros, fortalecer o casamento um do outro, potencializar o casamento um do outro, sabendo que esse é o maior desafio que Deus coloca nas nossas mãos. Casamento é fábrica de gente, casamento é um instrumento de propagação de vida. Agora, o que você sente do seu? Tem propagado vida ou tem propagado uma desordem que você não sabe por onde começar? Essa é a pergunta. Deus te abençoe muito e cuide do teu casamento. É o relacionamento mais precioso que você tem na sua mão. Seus filhos agradecem. Até amanhã. Tchau, tchau.